é a unidade de ensino e pesquisa do Instituto Federal do Ceará em Limoeiro do Norte. Além de uma enorme área para o plantio de diversas culturas, os alunos e professores também contam com várias estufas, onde são conduzidas dezenas de pesquisas de campo. Para pesquisas na área da agronomia, as estufas são muito utilizadas porque, através delas, é possível fazer o controle de determinadas condições, como, por exemplo, a temperatura que se pretende para o experimento. E é exatamente em cima das condições climáticas que trabalha o professor Rodrigo Gregório. A pesquisa que ele vem conduzindo com as cactáceas, mais precisamente a palma forrageira, é extremamente importante para a região do semiárido, onde alimentar os rebanhos em épocas de seca requer muitos esforços por parte dos produtores, sejam eles grandes ou pequenos. Quem é leigo pode imaginar assim, bem, mas as cactáceas, no caso do mandacaru, por exemplo, dessas plantas aqui, que chegaram e como chegaram bem no Nordeste brasileiro, que são as palmas forrageiras, essas plantas são muito comuns, são adaptadas, não sofrem com o clima seco, com o clima quente, com o solo do semiárido, não sofrem nada. Não é bem assim. E essa experiência que está sendo desenvolvida aqui mostra exatamente isso. O comportamento dessas plantas, especificamente as palmas forrageiras, em relação ao inverno e também aos longos períodos de estiagem. Vamos aqui só ver essa palma forrageira. Ela está do jeitinho que fica a planta quando nós temos o inverno acima da média. Mas logo a seguir, logo nesse tambu aqui, a palma forrageira, depois de um longo período de estiagem. Olha só a diferença entre as plantas. Nós temos, assim, na literatura, algumas falhas com relação à disponibilidade de informação. A base, eu diria, dessa falta foi a gente saber, por exemplo, como é que essa planta se comportaria ao longo do tempo. Nós não tínhamos essas informações bem claras. Aí a ideia nossa foi o quê? Fazer um projeto de pesquisa onde a gente pudesse simular, em casa de vegetação, o comportamento de algumas culturas, né, da palma, do capim-bufo e do milheto, para poder entender como é que ela funciona em função da variação do clima, né? Basicamente aqui, a variação da precipitação, que seria o fator climático mais determinante, na nosso ver, pelas análises que a gente tem feito, né, em relação às culturas. Então a gente estabeleceu aqui, como base do projeto, simular dentro da casa de vegetação diferentes condições de inverno e visualizar como seria então a resposta da planta a essa variação. De maneira que a gente pudesse, então, entender seu comportamento e trabalhar posteriormente agora no planejamento do sistema de produção. Perguntamos ao professor Rodrigo Gregório, então, que tipo de planejamento o produtor pode fazer a partir desse tipo de manejo. A gente saber, por exemplo, para um produtor que tem determinado número de cabeça, identificar qual é a possibilidade de faltar comida. Eu diria, se ele tem lá um rebanho de 100 animais dentro da sua propriedade, tentar simular, através do resultado, né, de um trabalho desse, qual seria o risco de faltar comida ao longo do tempo. Eu falo, em 10 anos, quantos anos poderiam faltar comida? A partir desse ponto, onde você conseguiu identificar quantos anos de falhas teriam, a gente pode então definir quanto de comida eu vou precisar para suprir esse período de teste. Na mesma estufa, o professor Kleber Barreto, que atualmente está defendendo uma tese de doutorado, utiliza o mesmo princípio do professor Rodrigo Gregório, mas utilizando outra fonte de energia para os rebanhos, o milheto. Essa é uma graminha muito comum nos pastos cearenses. Os primeiros resultados práticos com o milheto também já começaram a aparecer. Nós temos aqui uma condição que não houve germinação da semente que foi semeada. Sequer houve germinação. Sequer houve germinação. Naquele inverno você semeou, preparou o solo e o resultado foi esse aqui. Então a simulação aqui em casa da vegetação está mostrando justamente os efeitos da precipitação dos invernos nossos aqui no Nordeste, o que é possível ocorrer. E que a gente já pode ver também que plantas que germinaram, tá? E que possivelmente, claramente a gente vai ver que ela não vai conseguir completar seu ciclo vegetativo, ela vai senescer, vai morrer, né? E temos aqui uma condição, de uma planta exuberante do milheto que mostra para a gente que tendo água ainda tem aquela produção. Mas a estufa representa apenas uma parte das pesquisas dos professores Rodrigo Gregório e Kleber Barreto. Depois de conduzir as plantas no ambiente planejado, agora os pesquisadores estudam o comportamento delas no ambiente natural, ou seja, nesse campo experimental que também fica na UEP, a Unidade de Ensino e Pesquisa do Instituto Federal do Ceará em Limoeiro do Norte. Aqui já dá para perceber que a palma forrageira está reagindo muito bem ao inverno abaixo da média em 2016. E não somente ela, o capim também está reagindo bem. No meio do terreno usado para o plantio de vários cultivos, um aparelho chama a atenção da nossa equipe. É um medidor de estresse térmico. Ele mede a temperatura no local e facilita os cálculos dos pesquisadores. A outra coisa que nos chama a atenção é a presença de plantas nativas no entorno da experiência. A gente trouxe agora aquelas culturas para o campo e para a gente validar
aquele comportamento foi visualizado dentro da estufa. Então, a etapa de campo é para ter um dado mais seguro, que se aproxima da realidade do que o produtor vai conseguir, e para poder a gente calibrar as equações que foram geradas lá dentro da estufa. De maneira que aqui no campo, agora a gente vai ter possibilidade de pegar o resultado e passar para o produtor a expectativa de custos com relação a, por exemplo, preparo de área, de implantação da cultura, a expectativa de produção próximo da realidade de produção, a expectativa de variação já calibrada. Então, a parte de campo agora ela é, eu diria, fundamental, porque é ela que vai gerar os dados agora mais seguros. E a gente já fez essa implantação daquelas culturas dentro do sistema de integração, que é a combinação que a gente acredita que seria mais interessante para médio prazo, que seria a gente entender como é que é o comportamento das culturas dentro dos sistemas integrados. Esse modelo de plantio, mais conhecido como sistema integrado, que utiliza lavoura, pecuária e floresta, deverá ser uma tendência no Nordeste brasileiro para os próximos anos. A questão dos sistemas integrados ele vai ser cada dia mais utilizado, porque ele possibilita vários ganhos. Dentro do sistema integrado você vai ter a possibilidade de ter a parte agrícola para comercialização, a parte animal também para comercialização e a parte silvícola, né, que seria a madeira produzida nas faixas. Então, isso confere maior estabilidade econômica ao negócio rural, né?